Olá! Muito feliz por estar aqui hoje com vocês, sábado. Nós vamos conversar acerca de expansão da consciência. Esse vai ser um bate-papo que eu tive muita vontade de fazer já tem muito tempo. Então agora eu falei assim, poxa, chegou o horário, chegou o momento, chegou a minha vez, né? De estar compartilhando com vocês. Vocês que são meus amigos, vocês que me seguem, vocês que são meus pacientes, que já foram meus alunos, que são meus colegas de trabalho. Então, eu fiz um convite a uma pessoa muito especial, baseada em uma questão que eu vivi, sabe? Então, eu vivi muita coisa, já passei por muita coisa. E ao longo da minha trajetória, não só como psicóloga, mas também como professora, administradora, né? Que eu tenho a pós-graduação em administração. Caminhei por várias coisas e em um desses momentos eu encontrei com essa pessoa linda, que eu vou chamar, tô vendo aqui, ela já chegou, então eu vou chamar uma convidada muito especial, tá? É a Rosângela. Vamos ver aí, daqui a pouquinho. E esse momento, para mim, está sendo muito especial. Olha, tá... Oi, tudo bem? Oi, Conseguimos Rosângela. nos entender aí no mundo digital. Tá Tá boa a imagem falhando. para vocês? Como é que tá? Rosângela, tá falhando aí um pouquinho a internet. É? Tá falhando ainda? Tá Você tá ok? vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá falhando aí. Quem sabe se você sair e entrar de novo. Tá, então peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tá falhando, não sei como. Vamos ver aí, tá tendo algum delay aí na internet dela. Tenta sair, Como pode Rô, melhorar? e entrar novamente. Vamos ver, Rosângela saiu. Que eu tô vendo lá de fora. Vamos ver. Outro cartão. Vamos ver se está indo. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver, Rosângela. Vamos lá, Rosângela. Vamos ver se ela está entrando aqui. Ao vivo é Olá, assim. de novo, ao vivo e a cores, é assim mesmo. Ao vivo é assim, né, Ao turma? vivo é assim, é o que eu sempre falo para todo mundo. Quem não me ouviu ainda falar disso, vai ouvir. Vai com o que você tem, vai com o que você sabe do jeito que dá. E aqui estamos nós. E é interessante, né? Porque algumas pessoas que estão aqui nos assistindo perceberam que a gente entrou um pouquinho, fizemos um teste, não é verdade? E deu E o tudo teste foi certinho. perfeito, gente. Som, imagem, tudo certinho. Então, E tudo bem para isso também, ninguém é obrigado a fazer nada com perfeição, a gente faz o nosso melhor. Já comecei, hein, doutora? tá vendo que coisa linda? Mas eu estou falando assim, eu comecei a falar com a minha turma, né? Com o Uhum. pessoal. Estou muito feliz porque, diante de todo esse momento, nós tivemos que passar, alguns porque buscaram, outros porque tiveram uma oportunidade, outros porque Uhum. foram empurrados mesmo, né? Para um desenvolvimento, para uma adaptação, para uma flexibilização. E aí, diante de toda essa situação, eu também, Rosângela, me peguei nessa, não é? Todos Então, nós. Eu, Rejane, psicóloga,
professora universitária, tem várias pessoas aqui que já me conhecem. Então, a gente vai se adaptando, a gente vai evoluindo, vai fazendo os ajustes que são necessários, vai mudando a rota. E aí, dentre várias coisas que eu já fiz e pelos caminhos que eu já passei, né? Que eu passei por empresa, passei por faculdades, às vezes dei aula em 2, 3 faculdades ao mesmo tempo, e eu sabia que eu tinha, assim, uma contribuição relevante na área da psicologia, no meu consultório. E é um ponto que eu estou hoje, que eu fico muito feliz, sair do mundo corporativo, né? Porque trabalhei na área de marketing e tudo mais, deixando, assim, muitas coisas bacanas, muitas excelentes lembranças. Mas aí, nessa busca minha, e eu estou sempre lendo, eu estou sempre estudando, quem me conhece sabe, eu não paro, né? E fui desenvolvendo, fui buscando, acessando novas possibilidades, apesar de estar na psicologia, e inclusive porque eu estou na psicologia, comecei a acessar uma expansão da consciência, entender um pouquinho, chegou a Access em minha vida, né? Através Como pode melhorar? pode melhorar. Então, fiz cursos de barras e é uma mega contribuição. Quem já fez, sabe, já colheram, várias pessoas já colheram o resultado, sabe? E aí a gente não pode parar, sabe por quê, turma? Ninguém para o vento. Ninguém. Então, a gente começa... Eu costumo dizer que eu sou o imparável. Ninguém me para. Exatamente. Então, ninguém para o vento, ninguém segura o vento. Quando você tem um foco em desenvolver, e principalmente desenvolver por qual motivo? Para ser contribuição. Então, nesse momento, olha que lindo, nesse momento da minha vida, eu me encontrei buscando novas oportunidades, buscando novos caminhos, fazendo várias leituras, fazendo vários cursos presenciais em Belo Horizonte. Em São Paulo eu fui várias vezes, né, fazendo curso de constelação. E aí, então, eu falei, puxa vida, né? Chega uma pessoa para mim do Rio de Janeiro. Eu mesmo adoro pão de queijo daqui do Rio de Janeiro. Chega uma pessoa do Rio de Janeiro para ser contribuição para mim, no momento em que eu busco ser muita contribuição verdadeira, de coração, para quem estiver ao meu caminho e para quem for, né, se expandindo aí, para quem quiser buscar expansão de uma maneira verdadeira, de uma maneira carinhosa, de uma maneira simples, porque a simplicidade é o máximo da sofisticação. Então não precisa de muita coisa para você alcançar, né, grandes distâncias, grandes projetos. E a Rosângela, então, essa pessoa linda, Rosângela Mello, ela tem um projeto muito lindo que ela vai falar para vocês sobre o Ateliê da Consciência. Ela que também é coach, ela já tem uma trajetória maravilhosa e num determinado momento eu fiz, né, Rosângela, fiz a participação com você em coach, foi muito bacana, porque investir em nosso próprio conhecimento, investir em nossa expansão, é algo que não tem preço. Então, assim, às vezes as pessoas falam, Rejane, mas você compra tanto livro, você faz tanto curso. Você lê isso tudo mesmo? As pessoas não acreditam. Você lê isso tudo mesmo? Gente, ó, eu tô precisando de comprar uma roupa. Ai, mas aquele livro me chama a atenção. Eu vou e compro o meu livro e não tem jeito. Então, assim, é perfil, é jeito, né? Cada um buscando. Cada um busca o que é melhor para a sua vida, não é verdade? Exatamente. E aí, nesse momento, né, eu estou contextualizando aqui para que todos entendam como essa pessoa linda veio para a minha vida, aparece a Rosângela sendo uma contribuição maravilhosa, com uma voz maravilhosa, com um conteúdo muito rico. Eu fiz um convite para que ela esteja presente aqui com a gente, nesse momento, fazendo uma live, ela que é muito requisitada, muito, participa de muitas lives, tem muitos projetos, vocês vão saber que ela vai falar um pouquinho com vocês
Então, para que a gente melhore, a gente tem que estar buscando estar sempre junto dos bons, né, não, Rosângela? Sim. Você que é de marketing, você já deve ter escutado essa frase que eu ouvi muito, né? Num dos meus períodos de imersão atrás do conhecimento, aí, em busca do conhecimento, os meus mentores em 2018 em São Paulo falavam: você é a média das 5 pessoas com que você convive. Então procure conviver com as melhores que você puder encontrar. Entendeu? Exatamente. E aí, nesse momento, então, eu queria que você falasse um pouquinho para gente da sua trajetória, se apresente, porque eu até pensei em ler alguma coisa sobre você. Depois eu falei, não, eu não vou ler. Fala um pouquinho, porque você falando, você vai ser também contribuição, contando um pouquinho da sua história, das suas mudanças, né? Dessa trajetória que você vem buscando e expandindo para chegar até aqui, pra gente. Tá bom, obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos que já estão conseguindo aí se conectar. A gente vai falar aqui de tema que está bem atual, né, com essa questão aí da pandemia. Então, a Rejane, que é psicóloga aí na região de Minas Gerais, em Ipatinga, mas hoje não somente em Ipatinga, porque o Não. virtual incluiu a Rejane no mundo. Ela pode No atender gente em exterior, qualquer lugar do planeta. no exterior. Exatamente. E nessa busca também, muitas pessoas têm me procurado, né, para poder, enfim, uma orientação, uma conversa, seja o que for. Então, o interessante é que quem está entrando, como a gente vai falar desse tema, que é um pouco da ansiedade, a gente vai dar viés tanto da parte da psicologia quanto dessa parte mais pragmática que o coach, né, vê, e quanto da questão da parte energética também. Então, se você conhece alguém aí que está aí sem saber o que fazer, perdido, gente, convida, pega o link aí rapidinho, chama no WhatsApp, convida para vir para cá, porque Sim, vai ser bem interessante o tema que a gente vai abordar aqui, pelo menos no tempo que a gente tem, e enfim, a gente vai tentar aí ver, falar de tantos assuntos, né, profundos com o tempo que a gente tem disponível aqui, porque é rápido. Aqui é trabalho em 1 hora e às vezes a gente ainda tem que voltar depois para terminar, porque não dá tempo. Então, assim, verdade. bem resumidamente, convida todo mundo aí para vir para cá enquanto eu vou fazendo essa parte da apresentação, que isso é legal, que dá tempo das pessoas chegarem. Bom, para quem não me conhece ainda, aí a audiência da Rejane, né, e de Minas, enfim, de desconhecidos aí da rede dela. Meu nome é Rosângela Mello, eu sou carioca, nascida e criada na cidade. Hoje eu moro em Niterói, que é onde eu tenho o meu espaço, de nome Ateliê da Consciência. Vim de uma família super humilde, enfim, toda aquela trajetória de estudar e fazer faculdade. Tenho a minha formação em contabilidade, eu sou contadora formada. Exerci durante 30 anos a minha profissão, não como contadora das empresas, mas o meu viés sempre foi cuidar da a parte financeira, o planejamento financeiro, enfim, projetos. Eu sempre gostei muito dessa coisa da criação, né? Eu sempre gostei muito de criar. E aí vocês vão entender onde eu vou chegar lá no Criando Mágicas com Rosângela Mello, que é a trajetória. E diante disso, né, me formei em contabilidade, comecei a trabalhar no mercado corporativo, enfim, fui crescendo, né, me apresentando para todo mundo, as pessoas começaram a gostar muito dessa via criativa e começaram a me requisitar para várias coisas. Depois de 30 anos trabalhando no mundo corporativo, alguma coisa começou a me incomodar muito, sabe? Gente, não pode ser só isso, não pode ser só isso, tem que ter mais. Eu sempre me diverti muito com as minhas funções, né? Apesar de muita responsabilidade que sempre tive, mas eu sempre gostava muito, eu gostava daquela pegada de sair, reunião, viagem, projeto, performance, eu gostava muito daquilo. Em 2017, eu saí da empresa onde eu trabalhava, uma grande multinacional italiana de energia elétrica, por quem eu tenho todo o respeito e carinho do mundo, porque ela fechou o meu ciclo corporativo enquanto funcionária, né? Porque eu tenho ainda um ciclo corporativo como consultora agora, estou do outro lado. E aí
eu comecei a fazer várias imersões, conheci o coach, comecei a gostar, porque eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, cuidar da vida delas, melhorar a vida das pessoas. E conheci também um pouco do marketing digital, que eu começava, né, que eu era uma ignorante digital aquele momento, né, eu só sabia de ficar nas minhas redes sociais e só isso, e você, quando começa a criar, você começa a ter a necessidade de relacionar isso com outras coisas. E até que descobri, né, uma ferramenta que eu costumo dizer que é a cereja do meu delicioso bolo de atividades profissionais hoje, que são as ferramentas, todo mundo conhece, né, a princípio como barras de Access, que é de uma empresa americana, Access Consciousness, que é o acesso à consciência na tradução. E realmente, depois que eu conheci essa ferramenta e trouxe para minha cesta de atendimentos, aí realmente a vida fez assim, ó, uma exponencializada que os meus clientes hoje, quando falam, não pode ser tão fácil. Não, mas isso daqui não é assim. Não foi assim que me ensinaram. Realmente, as pessoas não ensinam pra gente a facilidade que está disponível abundantemente nesse universo. Então, o que eu fiz com tudo isso, né? Blá, 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 blá. O que eu fiz com tudo isso? Eu criei um espaço chamado hoje Ateliê da Consciência. É uma entidade jurídica, né? Tem um CNPJ, não é só a maluca aqui que vai lá e faz um monte de coisa legal com as pessoas. E eu comecei a perceber que isso começou a me levar para outros espaços de criação. E aí, após, recentemente, ter vivido um período bem desafiador de vida, internação hospitalar, um processo robusto aí de complicação de saúde, eu saí, né, muito mais fortalecida de tudo isso. Por quê? Porque eu escolhi, mesmo hospitalizada, num quadro crítico, eu podia ter ficado, coitadinha de mim, poxa, agora que ia dar certo, não. Eu fui para o espaço e falei, uau, como pode melhorar? E o meu corpo, ele se reconstruir, ele se redescobrir, ele se reconfigurar, todo dia um pouquinho até que eu realmente saia daqui. Os médicos davam uma previsão de eu sair no Natal, e eu estou falando ali do final de outubro, início de novembro. Eles falavam, não, vai passar Natal aqui com a gente. E eu comecei a fazer as minhas coisas, as minhas mágicas comigo, e dia 15 de novembro eu estava fora do hospital. Me recuperei, né? Como tudo, em casa, sem muita rua. E em fevereiro eu retomei os meus atendimentos presenciais. E aí surgiu, todo mundo falou, nossa, você criou uma mágica na sua vida. Nossa, o que você criou foi, cara, foi muito mágico. Nossa, eu falei, pô, um projeto. Nasce o projeto. Nasce o projeto Criando Mágicas com Rosângela Mello, que eu coloquei na estrada no início de março. Comecei pela cidade de Itumbiara, aí mais próximo de você, né, Rejane? Em Goiás, que foi uma cidade que eu morei no ano de 2016, ainda pelo mercado corporativo. Eu estive lá fazendo um acompanhamento de uma usina hidrelétrica. E, enfim, e botei o projeto na estrada. A ida a Goiás foi maravilhosa, veio, assim, muitos frutos disso. Voltei de Goiás e o mundo fechou para tudo e para todos nessa pandemia, nesse isolamento social. Ok, faz o que com isso tudo? Se reinventa, de novo. Eu não sou boa de criar? Então vamos criar, minha gente. Todo mundo pode criar. Não é porque não dá certo de um jeito naquele momento que você vai pegar tudo aquilo que você, né, desejou, sonhou, construiu, planejou. Ai, agora não dá. Quando isso tudo passar, eu vou lá e começo de novo. Não. Se reinventa. E aí, no meio dessa coisa toda, chega essa doce criatura aí, essa doçura, entendeu? Me buscando. Na verdade, ela veio pelo conhecimento de outros grupos que a gente participava, pelo Access, e ela veio me buscar para um atendimento como coach para empreendedores, que é o que ela é, né? Não faz o atendimento presencial, como é que eu faço com tudo isso que eu já tenho, já sei e já conquistei? Ah, vamos fazer mágicas para você também. Gente, dispensa comentários, porque o que essa pessoinha tem feito nos últimos tempos, se reinventando, se rebuscando, se recriando, fazendo reconfiguração da forma, e tá aí,
a gente está aqui falando disso hoje. Então, é para trazer essa consciência para vocês de que não fica esperando um momento melhor. Vai com o que você tem, com o que você sabe, com o que você pode, porque as coisas elas vão se encontrando. Ela falou do livro, né? Eu também gosto muito de ler e vocês vão ver. Só eu virar para cá porque é muito livro e ó, olha aqui, ó. São várias coisas e eu vou falar um pouco disso depois também. Essa coisa da leitura, ela realmente te leva para um outro espaço, porque você fica em contato com coisas que realmente não são do seu dia a dia, porque a gente não tem muito tempo para ler, né? Muita coisa. Mas assim, se reconecta com isso, porque essa, pelo menos, é a missão profissional e pessoal da Rejane, enquanto psicóloga, enquanto professora, e o meu, enquanto todas essas atividades aí, a sacada que eu tive foi essa. O propósito maior de tudo isso, a grande missão é reconectar pessoas. Pessoa com pessoa, relacionar profissões, tipos, cidades diferentes e tal, mas o mais interessante de tudo é conectar as pessoas a elas mesmas. Que é isso que está acontecendo agora. Está todo mundo dentro de casa, ninguém está tendo mais relacionamento social, a não ser por aqui, né? Então, como é que faz? E só pegando esse gancho seu, porque o que acontece? Eu converso com tanta gente, converso em sala de aula, hoje sala de aula online, né? Eu continuo atuando online, trabalho com o meu consultório, trabalho online, e eu fico pensando assim, quantas pessoas que chegam para mim, que eu estou percebendo a evolução, e eu falo, que bacana, eu estou sendo assim, testemunha, sabe? De várias pessoas que estão saindo desse lugar do medo, que são, a gente chama dos implantes distratores, né? Implantes, É a raiva, é a insegurança, é a dificuldade que às vezes tem, medo muitas vezes de se relacionar. Gente, quantas vezes, por exemplo, a gente acessando algumas informações, conhecendo algumas pessoas interessantes, como que compartilhar, né? Aqui, por exemplo, isso que a gente está fazendo é uma expansão, é uma possibilidade de contribuição. O quanto você, né, fazer com que outras pessoas também possam compreender que é possível sair desse lugar, né, de inércia, de medo, porque não vai passar. Quando algo passar, vem outra coisa. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa. Sim, até que ponto você está colocando fora, no exterior, aquilo que é seu. E aí não passa. Por quê? Porque você está em todos os momentos. Então, quem precisa mudar? Você. Então, assim, isso é autorresponsabilidade, entende? Eu estou vendo algumas pessoas entrando aí, quero agradecer todas as pessoas, conhecidos, amigos, né? Ex-alunos, colegas de trabalho. Que delícia, que delícia. Assim, maravilhosas que estão aqui nos prestigiando, e a gente divulgou assim bem rapidinho, né? Mas depois a gente encaminha um link aí. Quantas pessoas hoje, né, escolheram sair desse lugar do casulo, desse lugar do medo, para vir buscar essa expansão. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se aproveitando, né? O nosso tempo aqui é muito curtinho, passa muito rápido. A gente tem que ficar de olho no tempo. Fica de olho no tempo aí. Exatamente, estou de olho aqui no tempo, né? Que já se passaram. Então, olha, como é que você tem percebido, né, a possibilidade de ser consciente nesse tempo de pandemia? Como é que o que você sugere para as pessoas que estão entrando, né? Geralda, minha G, minha linda, que se reinventou, está entrando aí agora. Tem a Sônia, tem pessoas maravilhosas que eu amo muito e outras que também vão ver. A Bárbara, Luísa, minha linda filha, que está aí também nos prestigiando. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
né? Como é ser consciente nesse momento que tem tantos implantes distratores tirando o nosso foco, tirando a nossa atenção, fazendo com que a gente esteja num lugar de reclamar do governo, da política, reclamar por que o comércio fechou, por que o comércio abriu, por que está nesse horário, por que está em outro horário, por que a escola está de um jeito, a escola está do outro. Fala um pouquinho sobre isso para gente. O que você tem de dica para você dar, né? Eu vou aproveitar esse seu verbo, né? Que é um verbo que as pessoas têm utilizado demais ultimamente, principalmente. Reclamar. Se a gente for pegar, né, rapidamente um depara com o português, o que é o reclamar, pessoal? É clamar de novo por aquilo que você não quer. Então, toda vez que você fala assim, o Bolsonaro, por que ele está fazendo isso? Gente, você está clamando que o Bolsonaro continue fazendo aquilo que você não está gostando. E assim, eu posso te dar inúmeros, né? Mas o tempo aqui realmente não vai permitir. Então, a primeira coisa que eu sempre oriento as pessoas que me procuram, não só clientes, amigos, família, pessoas que se conectam comigo de alguma forma, é reclamar. Para de reclamar. Começa a olhar para aquilo que você não está gostando do que está vendo. Começa a olhar para aquilo e começa a olhar para você e falar, uau, nossa, está fazendo isso? Ai, mas que bom que eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha comida, não estou numa cama de hospital isolado da minha família, dos meus amigos, com esse coronavírus que está aí pegando todo mundo. Que bom que eu tenho uma fonte de renda que vai me sustentar enquanto tudo isso não volta ao normal. Esquece, nunca mais a gente vai ter aquele normal de lá. É um novo normal, que a gente ainda não sabe qual vai ser. Sim. Entendeu? Que venha, receba. Olha o livro que eu estou lendo, que você também lê, né? Esse livro é sensacional. A gente vai falar disso, porque é uma outra grande criação que surgiu no meio dessa coisa, um clube do livro, que eu estou colocando no ar agora, logo no início de janeiro, que na verdade é um grande pretexto para me reunir com algumas pessoas, falar de um livro legal uma vez e tirar aquele pessoalzinho que fica assim, mas isso não é para mim, não sei mexer com a internet, pessoal. Eu vou ensinar tudo direitinho até a gente chegar lá na reunião. Mas enfim, então essa história do reclamar, e ela é assim, eu costumo falar, gente, se você está reclamando é porque é pesado para você. Se é pesado para você, verdade, você vai querer continuar com esse peso na sua vida? Pronto. Aí a pessoa, opa, peraí. Assim, outro verbo também que é muito utilizado nessa, né? A gente tem o vício de alguns verbos, né? Outro, eu preciso tanto fazer. Olha porque assim, quando você fala, a vibração da sua voz, ela vai para o seu corpo todo e ela emana, né? Para quem acredita que isso daqui é um blá, 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 a gente vai baseando as coisas também na ciência, né? Então, toda vez que você emana a vibração para o teu corpo, isso emana também, além do seu corpo, em 3 metros. Então, o que eu estou emanando está atingindo o meu filho, o meu cachorro, o meu vizinho, de cima, de baixo, do lado, até 3 metros de mim. Então, toda vez que você fala assim, eu preciso disso, uau, olha a vibração que você está jogando, energética. Uau, está faltando. Como seria se, ao invés de falar assim, eu preciso não, eu escolho. Sabe por quê? Porque é como se abrisse uma grande prateleira com toda a disponibilidade que tem na sua vida. Aí você vai fazer, eu agora escolho fazer uma live para ver como é que funciona isso. Aí você vai lá na prateleira da sua vida e retira essa escolha. Você não precisa fazer. Entendeu? Já está aí, disponível, você só precisa escolher. E aí as pessoas ficam píssicas comigo, eu não sei se com você é assim. O pessoal começa blá, 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 blá. Eu falei, pessoal, e aí, qual é a sua escolha? Não, mas aí eu preciso. Verdade, você precisa ou você escolhe fazer diferente? Não. E eu vou falar assim, é claro, por uma questão de ética, eu não vou falar de nomes, mas eu vou falar de situações que já aconteceram. Tipo, gente que tinha um restaurante funcionando a partir de uma escolha que fez de
Largou o mundo corporativo, vou cozinhar e vou oferecer a minha comida gostosa para quem quiser comprar. Ok. A coisa cresceu, cresceu, cresceu. Veio a pandemia, parou. Aí a pessoa, ai, Rô, eu tô tão triste porque meu isso, meu aquilo, acabou com o meu restaurante, o que que eu faço? Eu falei, amor, você tem uma ferramenta poderosa, o iFood. Vai pra lá, ó, bota na vitrine, ó, a sua cozinha. Ah, Sim. puxa vida, mas só aceita se for com CNPJ. Aí eu falei, oi? Você tem um restaurante e ainda não tem um CNPJ? A contadora quase teve um troço, né? Eu falei, vamos lá. Ah, não, porque não sei o quê. Começou com um monte de não. Eu falei, tá bom. E eu fui mostrando para ela que o não para ela eram grandes possibilidades. Só que ela tinha travado aqui, ó. Se não for desse jeito, eu não quero nada que tá passando aqui do lado. Aí eu Sim. comecei a falar para ela que ela podia ser MEI. Ah, mas eu faturo mais, não tem problema. Depois a gente reenquadra, é só para você ter um número para poder colocar no iFood. Contrata a gente para fazer delivery, enfim. Fotografia, Olha, só pegando esse gancho aí. por Olha que favor. mundo que a gente está de infinitas possibilidades, não é? Sim, Então, sim. quando assim, que tal sair fora da caixa? Que tal Sai quando a da gente fala, caixinha. A sai, reinventa, pandemia. Deixa eu faz falar um. um segredo para todo mundo que está aqui e que vai ver isso depois. Pessoal, a caixinha que protegia, ou que a gente achava que protegia, a pandemia acabou com ela. Tá todo mundo pelado fora da caixinha. Então vamos Sim, aí buscar, né, coisas não é? diferentes. Acabou a E aí caixinha. eu volto até naquele ponto que eu te pedi para dar a dica e você falou assim: para de reclamar, não é? E Uhum. para escolher. E aí eu só faço eu só acrescento aqui porque pensa bem, quando eu paro de reclamar, mas eu mudo a minha chavinha e começo a agradecer. Eu até já fiz uma live sobre isso, né? Quando eu começo a agradecer, como diz o meu professor de constelação, Paulo, agradecer é deixar a graça descer. Então, Sim, quando a gente começa a é. deixar a CDC. graça descer, eu começo a criar mágicas, eu começo a expandir, eu começo a olhar para os lados, a ver que é possível, que aquelas minhas competências, né, Rô, podem ser aproveitadas de uma outra maneira. Se não dessa maneira, deixa eu reinventar, deixa eu Isso aí. remodular. Hoje mesmo eu quero agradecer aqui o Ederson, que está entrando, o Varejo, né, meu lindo e amigo. A gente já conversou um pouquinho, então, assim, o que, que é isso? O que, que o varejo, por exemplo, está tendo que fazer, não é? Está tendo que se reinventar e agradecer. Pera lá, deixa eu mudar de um ponto e passar para o outro. E o outro que você falou é de não falar, né, em, em Precisar. precisar, mas Você não escolher. precisa de Quando eu nada, você falo tem que eu tudo aí, é preciso, só escolher. quando eu preciso, eu estou na escassez, gente. Vão parar com isso. Eu já estou. Olha, só de falar que eu preciso, eu estou olhando para a falta. Eu Sim, olho para a falta quando eu falo eu preciso ter algo. Eu agradeço por isso e eu escolho ampliar. Porque também, muitas vezes, quando a gente fala, não tem problema crescer. Ah, eu quero ter uma casa melhor, comprar meu carro, comprar minha moto, sei lá o quê. Qual é o problema? Tem problema não, mas tem eu não. agradeço primeiro por aquilo que eu tenho, não é verdade? E aí eu Uhum. começo a fazer a coisa acontecer, não é? Então, Isso, agradecer e deixar a graça descer, não é isso isso, aí. Nilo? Isso já abre uma outra vírgula, né? Quando a gente começa, tem muita gente também que está pensando assim, né? Que vem para mim assim, ai, mas Rô, mas como é que eu vou começar a ganhar mais dinheiro no momento em que ninguém está ganhando dinheiro com essa crise? Aí eu falo, verdade, você mesmo quer se alinhar com a escassez do outro? Você não escolhe prosperidade e abundância para a sua vida? Não é? Ah, mas pode? Aí você vê o julgamento que a pessoa tem, não do outro, mas dela. Eu não Sim, posso ser sim, abundante e próximo porque o sim. outro pode não gostar, vai incomodar ele. Meu querido, cada um com a sua escolha. Se ele não está se ele não está escolhendo ser próspero e abundante agora, o problema é de quem? É seu? Não, é dele que não está escolhendo. Que até você não escolher é uma escolha.
Você escolhe não não estou. se movimentar. Vou ficar esperando a crise passar. Não vou fazer nada. Ok, é uma escolha sua. Eu não estou aqui no julgamento. E esse é o grande... Foi a grande sacada, sabe? Com o trazer o coach de volta à tona com outro Uhum. formato, online. Que aí eu comecei a acessar as pessoas, porque as pessoas não se conhecem, sabe? E é interessante isso. Porque, assim, eu tenho atendido muita gente, vocês não têm noção. As pessoas se conectaram de um jeito e quando as pessoas veem que o colega, que é o pai, que sabe, o marido, e se conectou e tá vendo o outro andar e tá conseguindo resultado, apesar de tudo isso que está aí fora, que está todo mundo olhando para isso, mas são pessoas que começaram a se reinventar e estão conseguindo. Então, opa, se ele conseguiu, eu também posso. Todo mundo pode. Basta apenas que escolha querer sair do lugar. É a história da ponte. Dá o primeiro passo que a ponte vai acompanhando. Se Uhum. você não fizer nenhuma ação, realmente não tem como, não é milagre. Tudo isso não é milagre. Então, assim, o meu trabalho, né, tem sido isso: pegar as pessoas que me procuram, primeiro, fazer com que elas se conheçam. Você conhece? Você conhece a Rejane? Eu conheço. Mas você conhece? Aí eu fui fazer essa pergunta um dia desse para uma pessoa numa outra live, e eu falei assim: às vezes as pessoas estudaram a vida inteira, mas não sabem ainda das suas competências. Às vezes as pessoas Né? estão aí há 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas não sabem quais são as suas habilidades. O que que você melhor pode fazer agora? O que que você sabe fazer com facilidade que pode ser agradável para o outro? Por que que tem que partir de uma coisa perfeita, toda planejada, bonitinha? Não, faz do jeito que você sabe. Teve uma outra pessoa também que me buscou, que no meio dessa crise toda, ela foi desligada da empresa que ela trabalhava há muitos anos. Aí começou, ai meu Deus, porque na minha idade, como é que eu vou conseguir outro emprego? Que a crise, porque a pandemia, o Bolsonaro, aí vem tudo, né? Reclama, né? Aí vem tudo. E eu falei, ok, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos nesse momento estar presente com você. Esquece o mundo lá fora. O mundo lá fora está de perna para o ar e a gente sabe disso. Então esquece o mundo lá fora. O que que você Sim. sabe fazer muito bem, que quando você faz, as pessoas falam assim: uau, que coisa legal que você fez. Você causa essa admiração. Aí a pessoa ficou, eu falei, eu posso dar uma cola, igual na escola, quando a gente é pequenininho? Você faz uma torta alemã maravilhosa, que toda vez que eu vou na sua casa e como dessa torta, dá vontade de trazer toda a torta para casa. Aí ela, mas isso não tem nada a ver com o que eu faço. Eu falei, ok, como seria se você começasse a fazer diferente de tudo aquilo que você fez até agora? Não Porque é? é isso, você se reinventar, se redescobrir, se encontrar, apesar de tudo que está lá fora, é você com você. A gente veio sozinho e vai sozinho. Então, assim, enquanto a gente está por aí se divertindo ou tentando se encaixar no padrão Uhum. do outro, no julgamento do outro, a gente, né, vai encontrando as coisas e vai se conectando. Mas, pessoal, a gente chegou sozinho e vai embora sozinho, quando a gente não sabe. Então, Exatamente. vamos aproveitar isso, vamos estar presentes com a nossa vida, ao invés de estar se preocupando em agradar o outro, de estar cabendo no julgamento do outro, de ser aceito no grupo do outro. Olha para tua vida. Agora quem é que está pagando o teu boleto quando chega? É o outro? Ele está querendo pagar o Né? boletinho dele lá também. Então, olha para tua vida e começa a criar as coisas para que elas sejam uma realidade, sabe? Essa é a grande E, sacada. e eu fico pensando assim, né, escutando você falar, o quanto as pessoas também não ficam procurando, aguardando serem autorizadas. Parece que o outro tem que bater um carimbo e dar uma chancela e falar, olha, agora vai, porque eu também já estou indo, então tá podendo você ir, a gente está tudo junto. Para, sabe? Eu fico pensando assim, quantas vezes eu já quebrei algumas barreiras e quantas vezes algumas pessoas, sei lá, já julgaram. Mas é isso, quem está pagando meu boleto, quem está pagando meu aluguel, quem está pagando minha, sei lá, algo que eu estou A sua comprando, os vida, a vida que você escolheu ter, é você.
Sim, então quem autoriza a pessoa a fazer algo é a própria pessoa. Então eu me Isso. autorizo, sabe? Quando eu fico no lugar de eu me autorizar, eu tenho um controle sobre a minha vida e paro de Sim. ficar escondendo no outro para colocar a culpa no outro e falar, não, mas para lá, o meio que eu vivo, eu acabo me limitando, Rô, sabe? Então, Sim. isso que você está falando me trouxe muito essa questão de até que ponto eu preciso ser autorizada. O Você adulto não não precisa ser precisa. Você não autorizado, precisa. não é verdade? A criança, até mesmo a criança, Sim. ela depende das autorizações do adulto. Por quê? Porque ela está começando uma vida, ela não sabe como funciona e a gente sempre orienta da melhor forma possível, dentro do nosso ponto de vista, dentro do nosso julgamento, dentro do padrão em que nós fomos criados. Não significa dizer que também é o melhor dos mundos, né? Sim, com Porque assim, certeza. a gente às vezes a gente tem uma repetição de padrões que a gente veio aprendendo desde os nossos avós, os nossos pais, e não Repetindo, né? necessariamente a gente vai repetindo. E eu falei disso num outro encontro, numa outra live, e aí eu recebi o feedback de uma pessoa, que eu vou dar exatamente o exemplo que eu dei na live, na live da pessoa anterior. Que ela falou assim, eu falei, gente, eu recebi um cliente uma vez que ele era muito resistente à questão da mudança, e ele falou, por que eu vou me preocupar com mudar radicalmente a minha vida para uma direção que eu nem sei para onde é que é? Os homens da minha família morrem entre 55 e 60 anos. Num dado momento Olha, vai chegar a minha hora. Aí eu olhei para a pronto. cara dele e falei assim, verdade? Você vai escolher repetir esse padrão de vida na sua vida? Aí ele olhou. Não é uma questão de repetição de padrão, isso é hereditário. Eu falei, verdade? Essa hereditariedade vai te autorizar a acabar com a sua própria vida só para continuar mantendo o padrão familiar? Uhum. Aí ele olhou assim, ele sabe, meio que ficou chocado com o que ele ouviu. Aí eu falei, e como é que eu mudo isso? Ah, não dá para mudar. Eu falei, dá, escolha. Aí ele, Uhum. esse negócio de escolha me deixa maluco. Eu falei, vamos lá, então repete comigo, porque aí você, quando estiver sozinho, você vai vibrar isso e você vai mudar esse padrão. Uhum. Eu escolho viver, sei lá, aí você define a data. Eu vou viver até os 100, eu vou viver até os 120, eu vou viver até os 80, aí você vai fazer a sua escolha. E eu quero viver saudavelmente, eu quero viver harmonicamente com o meu corpo. Eu não escolho o padrão. Aí, mas não tem como, eu falei, eu vou te ensinar um outro segredinho. Você vai, olha lá para esse padrão que você está olhando para repetir na sua vida, entre 55 e 60, e fala, então, pessoal, eu honro todos vocês que passaram na minha vida e que fizeram a minha existência possível. Mas a minha escolha é diferente da de vocês. Muito obrigada pela contribuição que vocês deram para a minha existência hoje. Mas eu escolho uma vida diferente da de vocês. E segue o teu caminho. Ele, mas o Sim. que acontece? Eu falei, é como se você cortasse o laço, tipo a tesoura que corta o lacinho da inauguração. Você vai lá e. Uhum. Uhum. Ah, mas isso não é possível. Eu falei, se você acreditar e se permitir, é possível. E eu contei algumas das minhas histórias e ele foi para um espaço. Ou seja, essa pessoa, ela atendeu comigo logo no início. Já se passaram 2 anos, ele já está próximo dos 60. Ele já está em pânico. Eu falei, se você está em pânico, você está reclamando tudo isso, você ainda não cortou esse laço do padrão repetido, então vamos lá. O que é possível aí, entendeu? E aí, quando eu falei isso na live, privado, veio uma menina, nossa, eu acabei de perceber que eu estava fazendo uma repetição de padrão familiar, porque eu estou escolhendo ter diabetes na minha vida. Eu tenho 30 e poucos anos. Eu falei, escolhas diferentes, você pode fazer novas escolhas a cada momento. Escolheu. Uhum. Já vinha a Rosângela falar desse negócio de escolha, que saco, a gente não faz esse negócio com facilidade. Pessoal, é muito simples, não é simples porque eu estou rodando há mais tempo com isso. É simples porque eu me permiti ir para esse espaço, entendeu? De escolher todos os dias. Depois que eu saí do coma de 30 dias, lá em outubro do ano passado, e eu acordei,
E o pessoal falava. Eu falei, não, eu escolho melhorar um pouquinho a cada dia. O meu corpo vai se harmonizar, ele vai se estruturar e eu vou sair daqui andando em pouco tempo. Então, todo dia chegava o médico, tira um dreno, desliga um aparelho, tira a comida, tira o soro, tira o antibiótico. Todo dia tinha uma novidade. E às vezes eu ficava assim, uau, eles vão tirar isso também. Gente, 15 dias depois que eu acordei do coma, eu estava em casa. Então isso foi uma coincidência? Não, foi uma escolha que eu fiz. Ah, A mas sua aí escolha cria, né? A sua cria realidade. realidade, cria. Ah, mas então você escolheu ficar doente? De uma certa forma, sim. Sabe por quê? Anos atrás, eu tinha uma vida completamente desregrada como uma executiva financeira que mantinha todos os meus padrões ali de compromissos e tal, e eu curtia a vida doidado. Eu ia para todas as festas no Rio de Janeiro, eu estava em todas as micaretas, carnaval em Salvador, boate, festa, bebia, fumava. Qual era a dúvida que essa conta um dia ia chegar? Chegou Né? em janeiro de 2019, quando eu fui fazer um exame de rotina e constatei um câncer de reto, que eu tive que tirar e, né, fazer. Aí na live que eu fiz na quarta-feira, quando eu falei assim, ah, mas o que que fez você sair disso? Eu falei, gente, é muito simples, é porque quando as pessoas falam câncer, o pessoal fica, ai, aquela doença. Gente, qual é o julgamento com a doença? Ela não está ali porque ela foi convidada a estar ali. Porque eu E as fiz pessoas não escolhas, entendem isso ainda, eu né, fiz Dô? escolhas lá atrás que detonaram esse processo. Então, o que que eu fiz? Quando eu soube, foi difícil, como é para todo mundo. Mas assim, é o que eu digo, problemas, eles vão existir na vida de todo mundo o tempo todo. Não é um problema que o seu é melhor do que o meu. É o que você faz quando você dá de cara com ele, que você, Sim. né? O que que eu faço com isso? E foi o que eu fiz. Eu falei, opa, recebo. Então tá. É para receber a doença, o câncer? Eu recebo. Não me escolho ficar com ele. Ele não é meu, ele não é meu. Então, ó, universo, eu estou devolvendo isso. Você sobrecria, você cria do jeito que você quiser, da forma como fosse harmonizar com o planeta. Mas aqui nesse corpo, ele não é bem-vindo. E não tem o Isso é julgamento. consciente, né? Isso é estar Isso é estar consciente. consciente. Negar o que chega não é consciência, não é? A negação faz. Olha, quanto mais eu resisto aquilo que eu Mas você resisto, atrai. Mas você existe. atrai daquilo para Isso você. É isso aí. exatamente. Então, assim, Mas, o que você fez? Lindo, 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 entendeu? Então, perfeito. assim, eu recebi, e aí as surpresas, e assim, quando eu dou esses exemplos da minha vida, né, é para deixar claro para as pessoas o seguinte, pessoal, é possível, eu estou aqui falando disso hoje e não tenho julgamento com o que houve, entendeu? Ah, olha só como é que vai pesar. Ah, eu precisava passar por isso? Não, de uma forma inconsciente, eu escolhi isso quando eu ia para todas as festas, não dormia, bebia, fumava, ficava. E no dia seguinte estava lá, né? A executiva trabalhando nas reuniões como se nada tivesse acontecido. Óbvio que essa conta ia chegar. Eu estava fazendo escolhas que não eram, que não colocavam isso tudo, não harmonizava a energia com o meu corpo. A coisa estava completamente desarmonizada, entendeu? Então, quando tudo isso passou e eu fui para as revisões, eu fui levar o material que tiraram na cirurgia em abril para o oncologista para analisar, ele falou, não sei o que você fez com o seu corpo. Eu falei, vou te contar um segredinho. Tem um negócio aí que eu descobri, um tal do Axis, entendeu? O que eu fiz? Eu reduzi os atendimentos presenciais com os meus clientes e eu ia todos os dias para o ateliê me atender. Eu ia para a máquina e começava lá, fazia as minhas barras, fazia os meus processos corporais, eu me recebi no atendimento. Eu não sou tão boa para atender o outro e tirar a ansiedade, o pânico, a depressão, pegar o pessoal da fibromialgia, pegar o pessoal com dor aqui, dor ali, e depois dos meus atendimentos a pessoa se realmente vai liberando aquela energia que fica ali represada, fazendo a dor aparecer pelo corpo junto com a doença. Eu não sou boa nisso? Eu sou muito boa nisso. Então, peraí, eu sou boa para o outro, por que eu não vou ser boa para mim? E aí eu Não é? comecei a puxar.
Minha irmã linda acabou de chegar, Rosane Melo, Rio de Janeiro, é a maninha, é a Ah, que cria mais delícia. nova. Bem-vinda, minha Ah, gostosa. prazer em vê-la aí, E, conhecer, que só e tem gente aí, boa, né? e aí, assim, na vida é assim, tudo uma questão de escolha. Você vibra. É impressionante. Quanto mais você vibra nesse espaço de escolher o que você quer, mais essa vibração ela vai emanando. A pessoa fica Sim. perguntando, mas eu não sei que pergunta fazer direito para ter mais consciência. Como é que eu vou ser consciente num momento desse? Está todo mundo sofrendo, as pessoas estão morrendo. Já parou para pensar que talvez elas estivessem tão voltadas naquela caixinha, cheia de medo, porque o mundo lá fora está com medo. Gente, imagina o planeta azul vibrando. Vamos lá, 7 bilhões de pessoas que somos no planeta azul hoje. Imagina todo mundo com medo de morrer desse coronavírus. Aí aparece a maluca aqui que fica assim, não, isso não é meu, isso não é meu. Aí vai espalhando nessa rede do bem, que é o que eu faço aqui, né? Cada encontro com vocês, aí acende aquele pontinho luminoso lá no planeta azul. É o quê? Energia do bem, aquilo tem que acender o planeta de novo, pessoal. Então para com medo, acredita no potencial. Você falando isso aí, ó, olha, de outro livro que eu tenho, né, que eu estou lendo aqui de Eu tenho esse, cabeceira, que é você muito boa a também, leitura. É o muito boa a Frequência leitura. E eu Intencional. vou te falar de uma coisa. Tem um vídeo que eu acessei algum tempo atrás, chamado, falando dessa coisa da Uhum. frequência, né, vibracional, Frequência é Intencional. Real, que é um documentário que tem, que é excelente, falando de um médico que sofreu um acidente, chegou no hospital, as pessoas, os colegas dele falaram, ih, esse daí, coitado, não vai sobreviver, não vai nunca mais andar. Ele acessou essa coisa da ciência, porque assim, por mais que as pessoas queiram me dizer ou me colocar nessa caixinha, ih, aquela dali é maluca, ih, fica ali conversando com o universo. Ok, recebo o seu julgamento, pode continuar me julgando, mas enquanto você está aí preocupado em julgar o outro, ou então se julgar, eu estou seguindo a minha vida, estou criando as minhas Né? mágicas, entendeu? Então, Não é assim, isso que a gente faz? é isso, entendeu? Então, assim, aí mostra nesse documentário que ele dentro do hospital ainda, também diziam para ele que não vai sair daqui andando, vai ser cadeira de roda, vai andar nunca mais, vai ficar meses internado. Ele tirava 3 horas do dia dele e fazia uma imersão médico, conhecia toda a fisiologia, né? Toda a Uhum. parte neurológica, tudo, tudo, tudo. E ele Uhum. pegou e começou a fazer o quê? Ele começou a mentalmente mandar para ele, através, né, de ondas cerebrais, a reconstrução de toda a coluna dele. 3 semanas depois ele saiu andando do hospital. Esse documentário ele é incrível, porque é isso que a gente é capaz de fazer. Sim, Ele fez isso exato, porque ele tem um superpoder? não é? Pessoal, todo mundo tem superpoder. Usa o Uso. seu, seja qual for. Minha linda, o nosso Fala, já está tempo foi acabando, né? É, pois é. rápido, né? 1 hora aqui de Mas live, olha só só, mas pensando nisso, rapidamente, só para a gente. Pensando nisso, que essa coisa do pessoal ainda está em isolamento, vai demorar a voltar, e o pessoal está convidando para live, eu estou entrando em live atrás de live, live atrás de live, é que agora em junho eu criei, né, uma das minhas criações, eu criei o Clube do Livro, né, já que eu gosto tanto de ler, e assim, eu vou aí pegar uma plataforma, né, que eu já estruturei toda e tal, e vou disponibilizar para as pessoas, né, leitura ótimo, comentada ótimo. e energizada de vários livros legais que eu tenho lido nesse tempo. Eu vou começar por esse aqui, que tem muito a ver com o meu momento de vida, que é o Mais Forte do que Nunca. Isso foi um presente da minha nora, que me acompanhou em CTI aí com o filho, enfim, eles estiveram à frente de tudo enquanto eu estava lá naquele Boa Noite Cinderela maravilhoso. Tem também esse outro livro aqui, ó, Saindo das Dívidas com Alegria, para a galera que acha que não vai ter dinheiro para pagar as contas, né? Esse aqui também é um outro livro que te coloca num outro nível da brincadeira da vida, que é um mundo novo, o despertar da nova consciência.
Você tá fazendo o trabalho de casa direitinho. Esse daqui, Tá, gente? ó, esse aqui eu sempre disponibilizo também áudios no grupo lá do WhatsApp do ateliê. Esse cara tem uma vida, tem uma história de vida incrível. Não, isso aqui não é ainda, isso aqui é só a minha agenda, tá? Mas em breve vai ser um livro também. E esse daqui, ó, que é o outro também, ó. Como se tornar dinheiro, porque as pessoas estão muito preocupadas como é que vai ser isso. Então, Meu gente, amor. olha, tem muito mais, vai cair, a gente vai voltar aqui, enfim, espero que vocês tenham gostado aí das vibrações. Positivas, né? Dessa tarde Sempre, linda, maravilhosa. Mas eu quero sempre, sempre. encerrar agradecendo. Tem a sua família aí que você já falou, tem minhas filhas Já, também, Bárbara e Júlia, né? coisa Tem linda. vários amigos, primos, assim, conhecidos, ex-alunos, cada um maravilhoso, e depois eles vão acessar também. Então, nós vamos divulgar depois, né, Rô? Eu vou passar esse Isso. vídeo para todas as outras pessoas e nós vamos deixar o meu contato, o contato da Rosângela, para que vocês possam acessar essa expansão da consciência e entender que Sim. esse momento é um momento de criar uma nova realidade. Nós Sim, podemos escolher qual o momento que a gente vai viver, qual o espaço que a gente quer acessar e de que forma nós vamos sair dessa, porque a trajetória, ela é feita no dia a dia com eu nossas sei. escolhas, com a nossa realidade, com a nossa postura, não é? Tem uma Então, estou pergunta que muito eu sempre gosto de feliz. fazer. Você realmente está disposto a acessar esse espaço com mais facilidade, mais prosperidade, mais abundância para a sua vida? Porque tem gente que não está preparado para receber isso ainda, e tudo Eu bem, não tem julgamento. Eu né? quero tudo que está disponível. Estou falando assim, ó, vem, 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 o tempo todo. Mas tem gente que, eu quero, mas eu vou esperar alguém fazer primeiro, Não, porque não, aí eu não, vou não. ter a cara a tapa, não é Faz do seu verdade? jeito, do jeito que você Isso, pode, como você sabe, vai, dá o primeiro passo. O resto o universo traz. Você começa a exatamente. vibrar, é retroalimentação dessa energia. Você faz uma Exatamente. ação, o universo traz uma coisa, uma possibilidade, e assim vai. Quando você vê, você está E em tá outro tudo espaço. bem. Então, ó, gratidão infinita, amei, Amorzinho. amei todos que estiveram Como aqui. sempre, espero que todos tenham gostado aí do que eu costumo dizer desse projeto Criando Perfeito. Mágicas. É amor em palavras em tempo de pandemia. É um pouco do que a gente pode levar para vocês aí, já que a gente não pode se encontrar ainda, porque isso vai Ai, passar, mas a gente vem aqui nessas lives para deixar um pouco de amor em palavras. sim, Você pode, se empodere do que é você, se empodere das sim. suas escolhas, faça perguntas, não sabe o que fazer? Pergunta, mas começa a perguntar como vai ser daqui a um E ano, como eu vou se fazer com isso. autorresponsabilize, se autorresponsabilize. Não é o outro que vai te autorizar a fazer algo, A é vida é você. sua, gente. A vida é sua. Não dá para botar no outro a responsabilidade de decidir a tua vida. Vem e decide a sua. Olha, gratidão infinita. Eu estou Ah, encerrando meu amor, como aqui. sempre. Pô, amei. Eu vou te convidar de novo para voltar, para depois a Sim, gente falar sobre falamos. um A outro gente tema, pode tá bom? trazer dicas aí para os empreendedores que ainda não sabem o que fazer. Sim. A gente pode dar umas pinceladas rápidas. Mas assim, eu Então vou tá. circular também essa história do Clube do Livro, eu vou deixar o link, porque quem Sim. entrar com a gente nesse grupo vai ter aí como criar o Zoom, como criar o YouTube. Eu vou estar ensinando tudo pro pessoal, cara. Nós vamos colocar tudo para vocês aí, ó. Um beijo grande, adorei, adorei. Beijo! Tchau! Tchau, tchau, Tchau. tchau, 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 queridos. Obrigada.